Fala galera, tudo bom? Eu sou o Ulisses Dias, estamos aqui no meu canal no YouTube e vamos continuar falando sobre como a Magic Fórmula adaptada ao Brasil se desempenhou durante o ano de 2017 até o 2018 presente. Estamos aí no último dia útil de março de 2018, mas estamos usando aqui os dados do dia 16 de março, tá? Então a gente vai fazer essa sequência final aí. E eu tinha pensado em fazer já a análise dos ativos, das carteiras ao final desse vídeo, mas fazendo aqui uma meditação, eu tive o insight de fazer esse normalmente e fazer um próximo vídeo, porque aí eu já faço a Magic Fórmula atual de 2018 para 2019 e eu fecho analisando quais são as armadilhas, coisas que a gente tem que ficar de olho aberto para não cair. Aí na análise eu vou mostrar como eu cheguei a essas conclusões, e não são conclusões definitivas, eu lembro isso, mas só que são insights valiosos aí para quem quer replicar a Magic Fórmula daqui em diante. Então a gente, para quem está vendo agora como se fosse o primeiro vídeo, a gente pega todas as empresas da bolsa aqui, que no início deu tipo mais de 1.000 e poucos ativos, e a gente começa a organizar essas informações de maneira que a gente consiga lidar com milhares de dados ao mesmo tempo. E uma das coisas que a Magic Fórmula nos permite é olhar de uma maneira desapaixonada para os ativos e ter métricas simples e confiáveis para implementar o estudo, a lógica, de forma consistente aí para frente, né? Então, para você que chegou agora aí, a gente exclui primeiramente as empresas que têm liquidez inferior a R$1 milhão por dia. Por quê? Porque isso é importante na hora da gente não criar fricção no preço. Ou seja, eu tentando comprar, eu trago o preço para cima e diminui meu retorno, né? E para ser viável também, né? É importante que cada investidor saiba qual é o seu sweet spot, né, que eu chamo, e haja dentro daquilo ali. Então a gente vê aqui que hoje em dia a Magic Fórmula já é aplicável já em mais de centena de ativos, ou não? Não, porque a gente tem que excluir aqui, ó, queria saber quem estava ligado. A gente tem que excluir agora as empresas com alto endividamento. E a nossa métrica, ela é o quê? A gente vai tirar empresas que têm uma dívida líquida sobre o patrimônio líquido maior que 60%. Ulisses, de onde você tirou esse número? Já que fui eu que adaptei, né, esse filtro para a Magic Fórmula aqui do Brasil. Não sei, eu acho razoável. Eu tenho um histórico aí de análise fundamentalista e devo ter lido isso em algum lugar, não lembro agora onde foi, mas é o que faz sentido aí. Não me arrependo, né? Isso é outra coisa muito importante, gente. É muito importante a gente ter convicção do que a gente está fazendo, porque na hora que o mercado fraquejar, a gente não pode ter a nossa crença abalada, né? De maneira nenhuma. E pode apostar, o emocional ele vai baquear naquela hora lá da crise, porque as informações elas não chegam para a gente de maneira uniforme, né? O que quer dizer com isso? Hoje em dia a gente sabe bastante coisa que aconteceu lá durante a crise de 2008, na crise agora que culminou com o impeachment da Dilma Rousseff, só que a gente só vai recolhendo esses dados com o passar do tempo. E nem sempre os dados eles se movimentam de uma maneira lógica com as ações.
Um belo exemplo foi quando o presidente da Gerdau foi levado para depor aí de um problema fiscal que eles estavam tendo, e eu lembro que a ação bateu 90 centavos, a Goal 4. Hoje em dia ela opera aí a R$ 7. Então, no pior momento fundamentalista ali para a empresa, foi onde ela alcançou ali a avaliação mais atrativa para quem queria uma entrada, né? Então a gente faz aqui agora o filtro e o ordenamento da parte quantitativa do método, né? A qualitativa a gente já viu que é a história do retorno sobre o patrimônio líquido. Primeira vez que eu escutei a Magic Fórmula, eu acho que eu ainda estava na faculdade, tipo 2005. E a Magic Fórmula tinha muitas coisas parecidas com o que o Benjamin Graham apresenta no Investidor Inteligente, em sentido do que, com um método quantitativo e sem apego, vamos dizer assim, a gente não precisa gastar tanto tempo analisando as empresas. Isso, aqui ó, 65 empresas foram eletivas para a Magic Fórmula aí em 2017. Então é uma maneira de a gente cobrir o mercado, saber trabalhar ali nos eixos que são favoráveis a gente. Isso aí eu estou falando de inserir o filtro da dívida líquida, patrimônio líquido. Eu estou falando de inserir o líquido, o filtro da liquidez. Não. O mercado é um meio, tá, gente? Ele é um meio para servir a gente. A gente não é refém dele, a gente não tem que ter essa visão. Então vamos fazer aqui aquele nosso filtro também de controlada e controladora para não ter risco sobreposto, né? Ferbasa, Energia Brasil, Marco Polo, Porto Seguro, Múltiplos, QGEP, Ser Educação, Grandene, Copel, Itaúsa, Wilson Sons, Sabesp, Petro Rio, Transmissão Paulista, Login. Não me parece que haja nenhuma sobreposição de empresas aí. Mas eu conto com vocês que, caso haja, me corrijam, tá, gente? Total. Então, tão ansiosos? Eu tô ansioso aqui para ver quanto que a Magic Fórmula gerou no final aí desses 18 períodos, principalmente no final do último ano, né? Tcharam! 37% e 77% contra 29% do Ibovespa, gente. Mais uma vez, fechamos aqui o nosso estudo com mais uma superação aí da Magic Fórmula em relação ao Ibovespa. A gente vê que a média total também de empresas elegíveis foi acima do Ibovespa, mostrando a consistência aí do método. Muito lindo, muito feliz aí com esse resultado. Muito mesmo. E a gente vê, após isso, que ser consistente no método é uma das coisas mais relevantes, né? Então a gente fecha aqui a nossa análise de 2017 a 2018 com mais um vareio, como dizia o meu irmão Cris, que eu mando um beijo aqui também. Mais um vareio da Magic Fórmula para cima do Ibovespa. Gente, outro risco aqui que eu acho importante ressaltar para as pessoas é o risco operacional, tá? A gente tem que ter muito cuidado, tem que ter uma disciplina de saber onde que a gente vai estar operando, em que circunstância, qual a hora do dia, porque às vezes errar um botão ali no computador pode criar um erro ali grande, entendeu? Então eu peço a vocês que
Sejam disciplinados e atentos, porque a gente já viu aqui que para analisar uma carteira de Magic Formula demora tipo 5 minutos. Para você executar as ordens, você também pode fazer isso de uma maneira muito simples e rápida. Mas é muito importante que a gente tenha atenção total, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou adicionar duas colunas e aqui eu vou botar o resultado composto dessas duas estratégias desde o início, tá, gente? Então, o cara aqui começou com R$1.000. Então, vamos botar 100 mil, R$10.000, que eu gosto de número grande. Então, ele vai multiplicar isso por quanto? Pelo fator de recompensa, né? Então, a gente vê aí que todo mundo começou com 10 mil e já no primeiro ano o Ibovespa ele perdeu 13%. No segundo ano, a Magic Formula deu 20% contra menos 5% do Ibovespa. E para o resultado final que a gente vai ter, gente, isso aqui vai ser muito relevante, porque ó, um começo ruim, a gente já viu lá em outros vídeos aqui do canal, ele marca a rentabilidade composta de uma maneira muito negativa. Entendeu? Então é muito importante a gente começar as carteiras, os planos de investimento, com uma carteira mais conservadora. E se a tua intenção for concentrar risco ao longo do tempo, fazer isso paulatinamente. Vai te proteger de você estar fazendo um timing errado da estratégia. Porque até a Magic Formula que a gente vê, teve uma sequência de 2 anos seguidos de prejuízo. Entendeu? 2 anos seguidos onde você fez a Magic Formula e deu errado. Aí vem o terceiro ano, dá praticamente zero. Eu tenho certeza que a volatilidade intra-ano desse ano de 2016 a 2015 aqui gerou 3 anos consecutivos de resultado negativo. Imagina se isso tivesse acontecido aqui no início para a Magic Formula e tivesse sido o contrário do Ibovespa. A gente vai ver tudo isso no próximo programa, porque eu vou analisar os períodos, vou fazer análise das carteiras, vou ver como é que foi a rotação dos ativos nessas carteiras e como isso impacta na prática a gestão de um portfólio ativo em ações no longo prazo. Tá bom, gente? Então, o cara que começou com R$10.000 lá na Magic Formula em 2000, 16 de março de 2000, ele teria aqui, teoricamente, bruto, R$314 mil. Multiplicou o capital por 29 vezes, enquanto o Ibovespa multiplicou 5,57 vezes o capital, gente. É uma diferença brutal. A gente vê aqui também que a Magic Formula ganhou em 82% dos períodos do Ibovespa. Com certeza, a Magic Formula teve um desvio padrão maior do que o Ibovespa. Eu estou chutando esse com certeza aí, né? Vou até fazer depois esse cálculo. Mas eu tenho uma forte convicção de que o desvio padrão é maior. Mas no Value Investing, que é a mentalidade do Joe Greenblatt, do pessoal que reproduz a Magic Formula, é que risco está em você não saber o que está fazendo. Não tem nada a ver com matemática. Tanto que eles argumentam assim, se eu sei o que eu estou fazendo, quando o ativo cai 50%, eu tenho 50% menos risco no meu investimento. Mas quem já faz análise através da teoria da carteira eficiente, da carteira moderna de portfólio, quem estudou lá os acadêmicos de Chicago, que acreditam que risco é desvio padrão, eles vão ter outra opinião. Você vai estar certo ou vai estar errado?
os dois vão estar certos, os dois vão estar errados. Por isso que é tão importante você ter uma crença bem definida, saber os seus conceitos, porque o seu emocional ele vai responder à sua crença lá na hora da crise. O seu emocional ele vai dominar a sua atitude na hora da crise. A gente tem uma coisa aqui no cérebro chamada amígdala, que isso incha quando a gente sente medo e a gente fica com uma mentalidade animal mesmo. Quem quiser ler mais sobre esse assunto aí, procura o Daniel Kahneman com seu livro Rápido e Devagar, e a gente vai saber muito mais sobre esse assunto, mas todo momento de estresse essa amígdala incha e a gente reage instintivamente mesmo. E instintivamente, o que a gente faz? A gente para com a dor. E parar com a dor significa vender na baixa ou comprar na alta. Porque existe uma dor também daquela pessoa que vê a grama do vizinho mais verde e não se contenta em estar naquele padrão de risco conservador, né? Então, se conheça, entenda o que a gente quer dizer com Magic Fórmula, o que é risco na Magic Fórmula, quais são os prós e contras. Pensa muito sobre isso aí, gente. E sintoniza no próximo vídeo, que eu vou analisar, falar sobre essas coisas com mais detalhes. Então é isso, gente. Magic Fórmula aí multiplicando o capital por quase 30. Ela foi %529% melhor do que o Ibovespa nesse período de 18 anos. Então aqui uma correção, são 77%, tá, gente? De superioridade nos períodos. Mas não muda aqui o resultado final da Magic Fórmula. Se você gostou desse vídeo, dê um like, deixe seu comentário, recomende para alguém que você acha que vai fazer bom proveito desse conhecimento que eu passei aqui da Magic Fórmula. Me ajude a angariar mais pessoas aqui para o canal, mais inscritos, é muito importante isso para mim, para que eu consiga destravar aqui outras funcionalidades no YouTube. E eu espero você aqui no próximo vídeo para a gente analisar, comentar, discutir um pouco sobre a Magic Fórmula. Eu sou Ulisses Dias, esse é o meu canal e eu te encontro aqui no YouTube. Grande abraço, gente!